Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, uma mensagem de fé, de esperança e de renovo da sua fé, para que você continue firme, acreditando e confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, um Deus que tudo pode fazer em nosso favor, para que a graça dele se revele e o poder dele e a glória dele seja manifestada em nossas vidas. Quero pedir mais uma vez, queridos, que vocês possam curtir, compartilhar, comentar, compartilhar com outros amigos, né? E também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que toda vez que eu fizer uma nova publicação, vocês receberão a notificação. Queridos, eu queria fazer uma reflexão da Palavra de Deus com vocês hoje. Está no livro de 2 as Crônicas, no capítulo 20, e nós vamos ler a partir do verso 10. Vamos ler até o versículo 18. Vamos ler esses 8 versículos da Palavra de Deus. E diz o seguinte a palavra do Senhor: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. A Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Amém? Vamos ler o 20 também. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O 21 também. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Queridos, vejamos bem, quem conhece a palavra de Deus e quem conhece a história de Israel na peregrinação pelos 40 anos no deserto, na saída de Israel do Egito, Israel, quando chegou nas terras de Amon, de Moabe, nas montanhas de Seir, não foi permitido que Israel passasse por essas terras. Então Israel teve que dar uma volta. Porém, Israel não quis entrar em guerra com essas pessoas e destruir, tomar aquelas terras.
Israel passou, desviou-se, porque eles não aceitaram que passasse pelas suas terras. Israel passou de lado e foi a sua caminhada, continua a sua caminhada, né, no rumo da terra da promessa, a qual Deus tinha feito a Abraão, Isaque e a Israel. E aqui, queridos, eles decidem, né, nessa situação aqui, nesse momento aqui, né, eles decidem, eles se juntam, formam um exército muito numeroso, muito poderoso na questão bélica, armamentista e na questão de pessoas também, pela quantidade de pessoas também, pessoas preparadas para a guerra, e eles decidem, né, ir contra Israel. Eles decidem se levantar contra Israel para expulsar Israel e Judá da terra da promessa que Deus tinha feito, né? E aí a gente vai ver aqui no versículo 11, né, que é feita uma pergunta para Deus: eis que nos dão o pago. Aqui está falando, né, que eles estão dando o pago, ou seja, Israel, que podia ter destruído a eles, podia ter tomado as terras deles, quando eles não permitiram que Israel passasse pelas suas terras. Porém, Israel prefere passar de lado, mas não mexe com eles, não faz mal a eles, não causa dano a eles, né? E agora, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da terra que nos fizeste herdar. Ou seja, a terra que Deus fez ao povo israelita, né, herdar. Eles juntaram um grande exército. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe e todos os que habitavam a região montanhosa de Seir, né? E aí, queridos, Israel vai falar com Deus e vai perguntar: nosso Deus, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, ou seja, Israel aqui, né, o povo, tanto Judá quanto Israel, vai aos pés de Deus e reconhece eles, né, que há uma grande multidão, né, não há força em Judá e nem em Israel para enfrentar aquela grande multidão, para enfrentar aqueles exércitos tão poderosos que se uniram com a intenção de destruir Judá e Jerusalém. Não havia força, não havia preparação, não havia condição de Israel enfrentar aquela grande multidão que tinha se levantado contra eles, né? Mas Israel faz uma coisa importante, né, aqui no final do versículo 10, quando eles pegam, eles dizem: não sabemos nós o que faremos. Eles não sabiam o que fazer, né? Ou seja, a situação pegou Judá e pegou Israel de maneira assim tão inesperada, né? Foi algo tão inesperado, foi algo tão que eles não faziam, quem sabe, talvez não tinham pensamentos, quem sabe, deles se levantarem, porque eles não os destruíram, não causaram dano, problema nenhum a eles. Eles talvez não pensavam, não havia talvez pensamentos que pudesse haver uma revolta, uma guerra, né? Porém eles vêm, né? E eles não sabiam o que fazer. E aí eles vão dizer, né, porém os nossos olhos estão postos em ti, né? Ou seja, Israel naquele momento se voltou completamente para o único que podia resolver a situação deles. Queridos, as situações adversas e contrárias que nós passamos, tem horas, queridos, que Deus nos capacita, Deus nos dá força, Deus nos dá conhecimento e capacidade para resolver. Mas tem coisas nas nossas vidas que só nós nos humilhando perante o Senhor, só nós reconhecendo a nossa necessidade e nossa necessidade de Deus e nossa incapacidade, né, para tal situações adversas e situações de impossibilidades do ser humano resolver. E aí só Deus pode resolver. E aí só Deus pode fazer por mim e por vocês. Só Deus é capaz. Nessas situações, como Judá e Israel estavam ali encurralados,
como estavam ali as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, já estava todo mundo ali encurralado, em situação de calamidade, em situação de desespero, né? Estavam todos, né? Mas aí, queridos, o interessante, né, é que na hora da calamidade, na hora da dificuldade, né, na hora da desgraça total, você tem que trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Você trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança, você vai passar a enxergar como os teus inimigos não vão enxergar, né? Israel, ao trazer à memória aquilo que dava esperança, ou seja, que os olhos deles estavam postos no Senhor, que os olhos deles estavam postos em Deus, ou seja, eles trouxeram à memória a esperança para que eles não pudessem ser consumidos e destruídos por aqueles inimigos numerosos e poderosos e valentes, né? E aí, todo Judá, né, estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Então já estava todo mundo ali, né, perante o Senhor, né? Então o povo já estava, o povo se derramou, o povo se declinou, o povo como é que se diz, se curvou perante Deus, né? O povo passou a buscar a Deus de maneira incontestável, né? Por quê? Porque era algo que não se tinha como resolver com as forças humanas, com os conhecimentos humanos, com a capacidade humana de cada um. Não, era preciso algo sobrenatural. E quando se trata de algo sobrenatural, querido, você pode falar 5, 10 idiomas, você pode ter 5, 10 faculdades, mestrado, doutorado, pós, o que você tiver. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser da família principal, da família que criou a cidade, que governa o estado, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas se você não reconhecer que você é um miserável, que você necessita da misericórdia de Deus, que você necessita da graça de Deus, que você precisa de clamar a Deus para que Ele se levante, para que Ele cuide da tua situação, para que Ele peleje e milite essa situação, para que Ele venha resolver e te dar vitória, querido, você vai ser derrotado, você vai ser frustrado e você vai ser envergonhado. E o povo de Israel aqui, eles tomaram essa decisão de realmente, né, todos, né, estar perante o Senhor. Ou seja, por quê? Porque eles sabiam que só de Deus podia vir a resposta, só de Deus podia vir uma vitória para eles, né? E aí o Espírito do Senhor vem no meio da congregação sobre Jaziel, né? E ali Jaziel, que era filho de Zacarias, filho de Benaia, de Jeiel, filho de Matanias, né? Era um levita dos filhos de Asaf, né? E Jaziel, ele vai, tomado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, ele vai dizer, né? Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ou seja, aquela disposição do povo de se curvar, de buscar, de estar perante o Senhor, de se humilhar perante o Senhor, ou seja, Deus manda que Jaziel traga, ou seja, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança e confiança para as pessoas, que todos parassem ver, se soubessem que aquela peleja não era deles, que aquela peleja era dele, era de Deus, era Deus quem ia pelejar, era Deus que criou os céus, a terra, os grandes oceanos, que Deus que aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, né? Ele é Deus, Ele lá está. Aonde é que está o impossível? Ele lá é possível para Ele. Para mim e para você é impossível. Nós não podemos muitas vezes enxergar 1 metro à nossa frente, mas o Senhor enxerga aos confins da terra, as profundezas dos oceanos, os céus, o inferno, aonde quer que você pense, que você imagine, Ele é Deus. Né? O que é impossível para você e para mim, para Ele é possível. Para Ele a coisa é tão simples para Ele, porque Ele é Deus, Ele é o único, né? E aí, queridos,
traz essa palavra de ânimo para que eles tomassem ouvido, né? Ou seja, para que eles se alegrassem, né? Para que eles não se desesperassem, para que eles não morressem, né? Na desesperança, no desequilíbrio, no medo, na frustração, achando que Deus os tinha abandonado, achando que Deus que trouxe eles lá do deserto, né? Deus que pegou, que não os permitiu destruir os amonitas, né? E nem os moabitas, e nem aqueles moradores, os outros moradores da montanha de Seir, né? Que eles passassem de lado, eles acharam que Deus podia deixar esse pessoal vir matar eles. Não, mas Deus vem e traz essa palavra de ânimo, que eles parassem e vissem, né? Ou seja, que eles não temessem e nem se assustassem, porque por causa daquela grande multidão, porque aquela peleja não era deles, mas senão de Deus. Era Deus quem estava naquela peleja. Aquela peleja era de Deus. Quem ia trabalhar naquela peleja era Deus. Quem ia pelejar aquela peleja era Deus. Queridos, você pode até estar vivendo a mesma situação que Judá e Jerusalém estavam passando. Você pode estar passando isso com a sua família. Quem sabe um filho nas drogas. Quem sabe um casamento destruído. Quem sabe o desemprego, uma crise financeira. Quem sabe uma doença incurável. Quem sabe outras situações que se acumularam, né? Ou quem sabe você tem sonhos e sonhos e sonhos frustrados, né? A sua vida é só amargura, tristeza, tudo que você vê é de desesperança, tudo que você vê de amargura na sua vida. Você acha que o que você merece realmente é morrer, você não tem mais fé, não tem mais esperança, você pode estar com transtorno de ansiedade, você pode estar até mesmo com depressão, né? Você pode estar achando que Deus não está nem aí para você, que Deus te abandonou. Querido, eu quero te dizer que toda a situação, todos esses que têm se levantado contra você, todos esses que têm se colocado para lhe afrontar, quando você se colocar diante de Deus, quando você buscar a Deus, quando você se derramar diante de Deus, como Judá e Jerusalém fez, você vai parar e você vai ver que toda essa peleja não é sua, mas essa peleja é de Deus. É Deus quem vai pelejar por você, é Deus quem vai te dar vitória em toda essa situação, e é Deus quem vai fazer você vencedor, para que você reconheça que Ele é Deus na sua vida e que você glorifique o nome dEle, e que quando tudo passar, quando tudo for resolvido, você possa cantar o hino da vitória. Né? E aí ele vai dizer: olha, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Ou seja, ele já até trouxe a revelação. Queridos, o nosso problema é que nós não buscamos ao Senhor. O nosso problema é que nós não confiamos em Deus, não pedimos: Senhor. A palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Queridos, quando Deus está no negócio, é como nessa situação de Judá e de Jerusalém. Era um exército numeroso, foram vários povos, várias nações, né? Era uma multidão incontável que vinha contra eles, que vinham para os destruir, que vinham para os despedaçar, vinha para acabar com tudo, queridos, né? Vinha para acabar com tudo, né? Ou seja, mas quando se busca Deus, quando você busca Deus, quando você confia em Deus, a sua guarda, quando você confia em Deus, né, o seu socorro, né, você vai ver, querido, que Deus não só te socorre, mas Ele ilumina os teus pés, Ele traz luz aos teus caminhos, né? Ou seja, e você já não estará em escuridão, você já não estará entregue à própria sorte, você já não está entregue aos animais ferozes, às bestas que podem vir te atacar, aos animais peçonhentos que podem vir te atacar, aos inimigos que podem te encontrar na escuridão, porque você está iluminado, você está edificado, você está guardado, você agora tem alguém que está cuidando de você, né? E o Salmo 118, versículo 8 diz que melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens.
né? Eu acho que é o versículo 9, diz também do Salmo 118, né? É melhor confiar no Senhor do que em príncipes. Querido, quando nós confiamos no Senhor, não há multidão poderosa, numerosa, que venha nos destruir, que venha nos causar dano, que venha nos causar mal. Não, queridos. Às vezes, as situações que nós estamos passando são as nossas escolhas de nos afastar do Senhor, de achar que a força dos nossos braços, de achar que o nosso conhecimento, de achar, de querer que o nosso achismo, né, esteja à frente de todas as coisas. E a gente não quer se curvar e nem reconhecer o poderio de Deus e a glória dele que quer ser revelada e manifesta em nossas vidas. Continuando, queridos, então, ou seja, Deus revela onde é que os inimigos vão chegar, por onde eles estão indo e onde eles vão chegar e aonde eles vão estar. Então Judá e Israel já sabia. E aí o Senhor vai dizer, olha, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ou seja, querido, eu quero dizer para você que nessa peleja, nessa situação que você está enfrentando de perdas, de desgraça total, nessa situação de amargura, de angústia, de depressão, de desconfiança, de desesperança, de desespero em que você está, você não tem que pelejar. Não, querido, pare, veja, né? Pare e veja, fique de pé e veja a salvação do Senhor para a tua vida. Pare e veja a salvação do Senhor para a tua vida. Pare e veja a graça, a bondade e a misericórdia de Deus para com a tua vida, querido. Agora você tem que parar. Você tem que olhar para Deus. Você tem que buscar a Deus. Você tem que clamar misericórdia a Deus. Você tem que dizer para Deus que você não tem condição de vencer essa situação de calamidade. Essa situação de desgraça total em que você está se encontrando, querido. Pare, fique de pé, se humilhe diante do Senhor, confie no Senhor, clame a Ele, confie a Ele a resolução desses problemas, né? E aí pare e veja, fique de pé, e você vai ver, queridos, né, que a tua salvação vem do Senhor. Né? A tua salvação vem do Senhor. É o Senhor que vai pelejar por ti, né? Olha, você não tema, querido. Não se assuste. Não. Pare de temer, pare de se assustar, pare de achar que é o fim de tudo. Para de fazer de um pingo d'água um oceano. Ou seja, às vezes os teus problemas é um pingo d'água, mas você está fazendo oceanos, né? Você está construindo oceanos de um pingo d'água. E você está esquecendo daquele Deus que é Deus e que os teus problemas não são nada diante dele. Você está esquecendo de confiar no Senhor. Olha, Deus não é só Deus para te dar vitória, para cuidar, não. Ele é o Deus que olhou para você quando ninguém olhava para você, querido. Quando ninguém dava nada para você, por você, Ele te amou, querido. Ele deu o único filho para que morresse por mim e por você, para que pagasse com a morte de cruz, um sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, querido. E é interessante naquela hora ali, que está ali Jesus ali ao meio, e tinha um ladrão à direita e outro à esquerda, né? O ladrão da direita cuspia, o ladrão da direita escarnecia Jesus, mas o da esquerda pega e diz, ô Senhor, rapaz, esse pobre coitado e tal. Um diálogo como se ele estivesse dizendo, rapaz, eu e você, nós somos dois desgraçados, nós merecemos morrer, mas esse pobre coitado está aqui injustamente, né? Aí ele olha para Jesus e diz assim, mestre, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aí Jesus disse para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Querido, se hoje ainda, se agora, você se colocar diante do Senhor, você se humilhar diante do Senhor, você reconhecer a Deus, você clamar a Deus, você vai ver que ainda hoje vai chegar salvação para a tua vida, ainda hoje vai chegar cura na tua mente, na tua alma, ainda hoje o Senhor vai te visitar, ainda hoje o Senhor vai mudar a tua história e você vai sair desse estado de calamidade total que você está. Aí, continuando, no versículo 17, não temais, nem vos assusteis, amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha, o Senhor será convosco. Deus era com Israel, com Judá. Deus estava à frente ali
do rei Josafá e de toda aquela multidão de Judá e de Israel. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Olha, ou seja, um rei se humilhou ao ponto de tacar o rosto no pó, o rosto na terra. E toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Eles se lançaram, se humilharam. Tacar a cara no pó, quando você coloca o seu rosto no pó, sua face no pó, é quando você mais se humilha, quando você se entrega por completo. E assim eles fizeram diante de Deus, né? E aí o rei Josafá levanta os levitas dos coatitas, né, e os filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz alta. Eles louvaram a Deus com voz muito alta. Eles glorificaram a Deus. Querido, não estava nada resolvido, não tinha nada resolvido. Não, queridos, não. Mas eles já foram louvar. Deus não disse que ia fazer, Deus não disse que era o dono da peleja. Deus não disse que eles não tinham que pelejar. Deus não disse que eles não temessem, que eles não se assustassem, porque a peleja era de Deus e Deus era com eles e ia dar vitória a eles. Então eles já começaram foi a louvar, queridos. Já começaram foi cantar louvores ao Senhor, já foi glorificar o Senhor, já foi bendizer o nome do Senhor. É isso que nos falta, querido. Deus faz a promessa, Deus diz que vai te abençoar, Deus diz que vai te curar, Deus diz que vai te dar vitória, mas você está se preocupando com o que ficou lá para trás. Você está se preocupando com o que estão te dizendo aqui no teu ouvido direito. Você está se preocupando com o que estão dizendo no teu ouvido esquerdo. Você está se preocupando com o que recebeu pelo WhatsApp, com o que está nas redes sociais, com o que disseram de você, com o que amaldiçoaram você. Querido, Deus quebra toda maldição, querido. Esquece o que ficou para trás. Esquece o que está à tua direita, à tua esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz assim no Salmo 91, no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, querido. Né? E pela manhã cedo, né, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, amados, olha, queridos, crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estejais seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estejais seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Crede no Senhor vosso Deus, querido, e estejais seguros. Em nome de Jesus. Crede nos seus profetas. Crede naquilo que Deus usou, naqueles que Deus usou, nos profetas que Deus usou, para dizer que Ele é contigo, para dizer que Ele vai mudar a tua história, para dizer que vai te curar, que vai sarar a tua vida, que vai mudar o teu estado, queridos. Crede e vocês prosperarão, e vocês estarão seguros se vocês crerem no Senhor, nosso Deus. E aconselhou o povo e ordenou aos cantores para o Senhor que o louvassem a Deus, né? Ou seja, que louvassem a majestade santa de Deus. Saindo diante, tinha um pessoal armado e eles saíram louvando a Deus. Ou seja, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Queridos, a benignidade do Senhor dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus é para sempre, querido, em mim, em você, na minha, na tua vida, querido. Ou seja, querido, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, amados. Louvai ao Senhor, amadas, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Glorificai ao Senhor, porque a benignidade dele dura para sempre, queridos. Deus é na minha, Deus é na tua vida, Deus me ama, Deus te ama, querido. Tome posse, querido, dessa mesma promessa, desse mesmo livramento que Deus deu a Judá e a Israel e a Jerusalém. Ele é Deus para dar a mim e a você. Só tome o exemplo de Judá, de Israel e do rei Josafá. Se curve diante do Senhor, se entregue diante do Senhor e confie no livramento e no milagre do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, a sua família, e que a graça de Deus guarde você e livre de todo mal no nome de Jesus.